A gente vai ter aí uma apresentação rápida da mais associações parceiras, tá? Eu queria convidar aqui para tomar assento no palco meu colega Reginaldo Coutinho, presidente da STCU. Colega Amauri Perusso, da FENASTC. E o colega Wilson Figueiredo, da UNA, também, que representa os técnicos de controle externo. Podemos. Reginaldo, por gentileza. Obrigado, presidente. Desafio, né? Quase 19 horas. Não sei se posso falar que já era para eu estar bebendo, não é ético, né? Mas seria o natural. Boa noite, meus amigos. Obrigado pelo convite, presidente. Parabéns ao Auditar, parabéns à diretoria que programou esse lindo evento, né? Muito legal, muito bacana, estou muito feliz. Quero aqui enaltecer o tema que foi colocado para o debate, desafios do auditor em um novo tempo. Nós precisamos justamente disso, nós precisamos entender quais são os desafios, o que nós temos que fazer daqui a alguns anos. A gente não pode ser levado pela onda, a gente tem que trabalhar de forma antecipada. E quando nós nos reunimos aqui como entidades, e aí temos aqui a UNA-TCU, temos a ASAP, temos a ASTCU, a gente consegue se antecipar a essa avalanche, a essa onda, a esse tsunami de coisas que virão pela frente e já tem atacado as nossas entidades há algum tempo. Então, parabéns à organização, está muito bom, está muito bacana. A gente vive hoje, vou falar da ASTCU, mas antes eu queria só colocar que nós vivemos hoje uma crise de legitimidade, né? Isso não acontece só aqui com o controle externo. O controle externo talvez esteja até um pouco mais longe, mas o Estado como um todo vive uma crise de legitimidade. Lá em 1995, quando Luiz Carlos Bresser Pereira escreveu o PDRAE, Plano Diretor de Reforma da Aparelho do Estado, ele dizia que nós tínhamos governabilidade, nós tínhamos legitimidade, mas não tínhamos governança, né? Um termo um pouquinho diferente do que nós temos hoje como conceito para o TCU e para a administração pública como um todo. Ele dizia que havia um reconhecimento social das instituições postas, e hoje nós não temos isso. Ontem o presidente da Tricom, se eu não me engano, ele falou que nós precisamos zelar pela legitimidade, nós precisamos resgatar a legitimidade perante a população. O André Anders colocou aqui que 43% das pessoas entrevistadas no mundo não acreditam no seu governo. Eu acho que esse número deve ser só do Brasil. Nós vimos vários países lá, além do Brasil, né? Então, esses 43% deve ter influenciado, aí o Brasil seria quase que 90%. Eu acho que as pessoas não têm credibilidade nas nossas instituições. Participei do Congresso da Magistratura e os juízes estão sentindo isso. Eles têm se colocado nessa posição de fragilidade perante a opinião pública, como se portar nas redes sociais, é algo que nós também temos que trabalhar, por isso a conexão com o termo ético, o termo que nos antecedeu. Bacana, nós temos um problema, e esse problema é coletivo. Como resolver? Como resgatar a credibilidade das nossas instituições, da nossa carreira? Nós precisamos trabalhar de forma coletiva. O natural, quando você está em grupo, né, é que você ande de forma coletiva. Você precisa aprender a andar de forma coletiva, e por isso eu parabenizo mais uma vez o Eduardo por ter trazido a esse evento tão significativo para nós auditores, todas as entidades que atuam dentro da casa, inclusive a ASTCU. Obrigado, Eduardo. Parabéns. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Eduardo, que realmente é um trabalho muito bom. Parabéns, Eduardo. E, claro, a diretoria, né, que contribuiu para que isso acontecesse. A crise está aí,
nós precisamos resgatar a legitimidade e aí precisamos definir como fazer isso. E a forma de fazermos isso é com sinergia. Precisamos nos unir, estabelecer um propósito comum, parar de reagir de forma individual, parar de reagir, cada associação reagir de forma diferente daquilo que a nossa carreira, aquilo que o TCU precisa. Porque quando nós definimos um caminho coletivo, eu tenho certeza que nós seremos invencíveis. Precisamos criar esse caminho coletivo e, para mim, o resgate da credibilidade do TCU é essencial. E como a TCU poderia ajudar nisso? A TCU, para quem não conhece, ela foi criada lá em 20 de julho de 1935, ainda no Rio de Janeiro. Ela nasceu com um propósito muito bonito, muito bacana de solidariedade. Então, quando a gente nasceu lá no passado, a gente nasceu com o propósito de... Os servidores se reuniam, se cotizavam, e aí, quando algum dos colegas vinham a faltar, a associação ela ajudava, ela contribuía com os familiares daqueles servidores. Não tinha, em 1935, né, o auxílio funeral que nós temos hoje na 8.112. Então, eu queria falar um pouco desse ontem, né? Essa é a nossa certidão de nascimento, é a ata, ela nasceu com esse nome, Caixa de Socorros. Então, essa foi a ata que criou a entidade lá em 1935. Então, nós fizemos no nosso Instagram, quem não nos segue ainda, algumas imagens históricas. Conforme nós viemos para Brasília lá em 1970 e alguma coisa, a gente recebemos a oportunidade de ter um clube e começamos a desenvolver nesse clube, nesse espaço, os outros pilares da associação. O primeiro foi a solidariedade, e aqui, a partir do momento que nós conseguimos um espaço dentro de Brasília, começamos a desenvolver o bem-estar e a convivência, né? Essas são fotos que foram tiradas na construção do clube que tem hoje. Eu estou passando uma imagem bem rápida, né, até pelo adiantado da hora, e os colegas querem falar também, mas esse é o nosso histórico. Na semana passada, na verdade, no dia 27, agora 29 de março, se eu não me engano, nós fizemos um evento que reconhecemos, assim como foram reconhecidos ontem pelo ministro Nardes, o que cada um dos presidentes fez para que a Auditar conseguisse estar aqui hoje. Então, nós fizemos esse mesmo evento lá nas TCU, trazendo para dentro da nossa entidade presidentes que deixaram o seu legado, que em momentos de dificuldade abdicaram de estar com a família, abdicaram do trabalho, às vezes, até em prol da coletividade, e conseguiram construir a entidade da forma como nós estamos hoje. Bem, eu falei um pouquinho do passado, né, e aí eu vou falar um pouquinho do futuro, e depois eu vou concluir mostrando para vocês um vídeo de presente. Esse vídeo do presente é um convite para que vocês visitem, conheçam o nosso clube, as nossas instalações, que melhorou bastante. Para o futuro, nós temos um novo aplicativo, já está disponível no Google Play. Vamos colocar agora no iOS, né, para o Apple. Esse é o nosso site, né? Para o futuro também, nós acabamos de instalar uma usina fotovoltaica no nosso clube, o que vai nos trazer daqui a 3 anos e meio uma mudança completa na nossa estrutura de geração de energia e nas nossas despesas. Também para o futuro, esse é o 14 bis, a gente chama de 14 bis porque tem essas duas asas, como se fosse um pouco suspenso. A primeira asa fica mais ou menos a 1,5 m do solo. É um espaço de mais ou menos 480 metros quadrados, com 2 estruturas, que vai dar 960 metros quadrados. Um espaço onde a gente vai, efetivamente, quando nos aposentar, né, quando a gente estiver descansando, estivermos fora das 4 linhas, que é o tribunal, nos divertindo, nos congraçando dentro desse espaço. Essa é a estrutura térrea e essa é a estrutura superior. Bem, qual que é o nosso grande desafio para o futuro? Eu falei da estrutura, falei da energia fotovoltaica, falei do aplicativo, falei dessas inovações que a gente tem promovido, mas o grande desafio para as TCU no futuro é colocá-la dentro do cotidiano de cada autoridade, de cada servidor e da sociedade como um todo. Nós temos essa possibilidade de fazer desse clube, do nosso clube, da nossa associação, o melhor clube de Brasília. Quando nós queremos ir longe, a gente tem que ir junto. Então, vou pegar o cavalo do André Ondas, o cavalo rápido, pelo horário, né, e vou pedir agora para passar o vídeo, e agradecer mais uma vez aí o convite, agradecer a presença de todos vocês que tiveram a abrir mão de estar com a família, até se sobrecarregando no trabalho. Como adiantou o Adriano,
Sexta-feira é ponto facultativo, mas eu tenho certeza que a grande maioria de nós aqui terá que trabalhar para compensar o momento que nós ficamos aqui juntos hoje. Obrigado, amigos. Um abraço a todos. Se puder passar o vídeo, por favor. O corpo está todo suado, cansado e, por vezes, até dolorido. Apesar do desgaste, no semblante vemos a expressão de dever cumprido. Mais um dia de atividade física e de investimento, com retorno garantido em felicidade. Assim é a rotina na ASTCU. O dia a dia de associados, alunos e atletas que vêm ao clube para cuidar da saúde, encontrar os amigos e confraternizar. Sim, somos uma grande academia a céu aberto, com espaços abertos para o convívio em família. Temos piscina semiolímpica com aulas de natação e hidroginástica. 7 quadras de saibro para os tenistas. 3 quadras de beach tênis. Um campão com gramado revitalizado para o futebol de 11 e um moderno campo de grama sintética para o futebol de 7. Temos ainda quadras de areia para a prática de vôlei e futevôlei, exclusivas quadras de pádel, além do melhor box de crossfit da cidade e treinos de luta. E para você que é fã dos esportes da mente, nossa comunidade de jogadores de dominó e baralho, incluindo pôquer, não para de crescer. Por fim, se o seu negócio é música, vai gostar do nosso novo estúdio cultural e fotográfico, voltado para ensaios, realização de lives e aulas. Venha nos visitar e surpreenda-se com todas as novidades que estamos dia a dia preparando para você e sua família. A saúde e a alegria geradas no convívio coletivo ampliam nossos laços de amizade e de camaradagem e contribuem para a integração entre servidores do TCU e a sociedade. Venha e viva o clube! Bom, vamos seguir então na nossa apresentação. Vou passar a palavra aqui para o colega Wilson Figueiredo, que é também a entidade apoiadora aqui desse nosso congresso. Por gentileza. Oi. Agradeço primeiramente a Auditar pela sua oportunidade. Eu estou no TCU desde 1989. Tentei vários concursos, fui agraciado em 2005, mas infelizmente não consegui ingressar como auditor. Nesse momento, então, nós melhoramos a atuação do técnico dentro do TCU. Recentemente foi feito um estudo na qual as atribuições que nós tínhamos, ela foi terceirizada. Então, ao invés de nós enxergarmos isso como uma ameaça, enxergamos como uma oportunidade. Por que oportunidade? Porque nós estamos entrando naquelas atribuições que os auditores aí já não faz, muito pouco, já não faz mais a instrução de alguns processos mais simples, uma parte numa demanda reprimida que tem de concessões e recursos. Então, assim, eu até fiquei satisfeito quando eu fui convidado pela Auditar, através do Eduardo Monteiro, para que vocês conhecessem a UNA. A UNA foi criada em 2012, representando, a priori, auditores, técnicos e auxiliares, e depois nós mudamos, porque nós queríamos fazer uma representação de um todo até naquele momento. Foram vários planos de carreira que nós acompanhamos e chegava na hora, nós não estávamos fechados com os colegas auditores e na hora nós não conseguíamos nossos pleitos. A coisa mudou de um tempo para cá, né? Nós nos reunimos através do Sindileges e da Auditar, né, recentemente, né, e começamos a discutir o plano de carreira. Nós vislumbramos o
NS na carreira, nível superior na carreira. Mesmo porque, quando você vai fazer um concurso para técnico, a pessoa que é formada nesse a nível de segundo grau, ele não consegue fazer. Hoje, os nossos técnicos estão preparados para qualquer cargo, ou melhor, função que ele possa ocupar. Né? Estamos preparados tanto por nós, por vocês, auditores, que nós trabalhamos ao dia a dia, e melhores professores que vocês, eu acho que não conheço. Não pode fazer várias graduações, mas dentro do tribunal, o know-how que nós adquirimos para ajudá-los, né, a fazer uma parte do controle externo, né, nós fazemos. E aí eu agradeço nessa forma que foi feito pelo Eduardo, nesse momento que o serviço público está sob uma grande ameaça, né? E dentro dessa ameaça, vários cargos de nível médio e intermediário foram colocados em extinção. Isso ameaça até o nosso futuro. Então, nós nos unimos a auditar. Claro que isso aí tem divergência, né? Mas é igual o colega, o diretor de controle da CEGEP nos falou do cavalo rápido e do cavalo lento. Nós fomos muito, né, colocados como cavalo rápido, e lá na frente nós caímos, né, porque não tínhamos fechado com os colegas auditores dentro do TCU. Em outros planos de carreira, nós sempre ficávamos preteridos. Por quê? Porque foi nos dado uma remuneração adequada, muito boa, né, e ficava até difícil você passar em um concurso fora do TCU, mas nós não teríamos a mesma condição que temos hoje no TCU. Então fica aquela história, vou para nível superior em outro órgão, será que eu vou ter o mesmo tratamento que eu tenho dentro do TCU? Por que não conseguimos vislumbrar isso em outros órgãos, né? Uma das condições que a gente tem hoje dentro do TCU é o ambiente de trabalho, né? Nós trabalhamos com os melhores quadros de controle externo do país, né? E esse quadro, eles são nossos, digamos, mestres. Nós aprendemos, assim, durante 33 anos, aprendi muita coisa com os auditores, que nos passaram, não por osmose, mas sim por trabalho do dia a dia, né? A coisa bem, como eu diria, bem concreta, né? Os casos que aparecem, né, hoje até, nós resolvemos com compartilhamento de ideias, né, de know-how que adquirimos com vocês. Então, assim, eu deixo aqui uma solicitação de que, se nossos pleitos não puderem serem atendidos de imediato, que façamos, né, um estudo, porque nós estamos lidando com pessoas que são muito bem gabaritadas, são muito inteligentes, nós achamos soluções para o serviço público, por que não achar uma solução para nós que estamos dentro, trabalhando junto com vocês? Então, eu fiquei até muito satisfeito de ter sido convidado, né? Eu até não acreditava, porque, infelizmente, nós não tínhamos essas condições que estamos tendo hoje, né? Então, a Auditar está sendo um divisor de águas para a gente, né? Acredita no nosso trabalho, nós estamos mostrando isso para os próprios gestores, né, que nós somos capazes. Então, agradeço imensamente essa participação aqui no congresso que a Auditar promoveu. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Agradecer aí as palavras de apoio do nosso colega, como o Reginaldo falou há pouco, né? O Reginaldo também
o vice-presidente do TCU no Sindilés, né? A gente precisa de união agora para enfrentar essa batalha aí fora contra o serviço público, que a gente está vendo, uma batalha remuneratória também. A gente tem aqui um apoio bastante qualificado dos nossos técnicos, apoiando aí o trabalho, claro, o trabalho exclusivo e restrito, executados pelos auditores na área de controle externo, mas a gente tem uma equipe muito qualificada de técnicos formados no tribunal que vão prestar esse apoio nas nossas atividades aí privativas dos auditores, tá? E contamos também com vocês nessa luta aí, nessa campanha remuneratória, tá, Wilson? Obrigado. Vou passar a palavra agora para o Mauri, que representa a FENASTC, Federação Nacional dos Trabalhadores e Tribunais de Contas. Alô. Boa noite, colegas. Meu primeiro ato é um agradecimento aí ao Eduardo pelo convite. Hoje, durante todo o dia, vocês trataram muito do Tribunal de Contas da União. Eu quero trazer no final do dia um pouco do que são os 33 tribunais de contas do Brasil que a minha federação congrega. Isso nos leva, Eduardo, a primeira questão que eu acho relevante para a gente não sair nessa noite sem compreender o que vem pela frente. Primeiro, eu sou daqueles que acredito que nós vamos passar por um tempo de muita turbulência pela frente e enormes disputas políticas dentro desse país. E aí tenderá a acontecer uma coisa importante. Nós, sindicalistas, temos apanhado nos últimos 5 anos, temos sofrido duros ataques, né? E que não são gratuitos. Eles não são gratuitos. Eu conversava hoje com o Alisson e o Rudinei, depois que eles saíram, e disse a eles o seguinte: vocês estão sendo educados demais. É preciso dar um título ao ministro da Economia. É ele quem se encarrega de atacar duramente os servidores desse país. Ele disse que nós somos inimigos, que tinha que colocar uma granada no nosso bolso. Agora, quem é o Guedes, amigos? O Guedes é o cara que funda o Banco Pactual, com uma agência no Brasil e 38 filiais em paraísos fiscais. E é esse cara que se entrega o Ministério da Economia, com 5 ministérios embaixo dele. E é esse cara que produz esse tipo de agressão aos servidores públicos. E isso nós precisamos entender. Agora precisamos entender um pouco mais, Eduardo, se me permitem. Nós estamos na etapa do capitalismo financeiro. Então o Guedes está no lugar certo. Esses caras não querem colocar recursos no desenvolvimento, na indústria nacional, na vida das pessoas. Eles querem fazer dinheiro com dinheiro e remeter para fora do país por medo do seu povo. Esta é a essência. Então a FENASTC, nesse momento, anda pelo Brasil e nós temos enfrentado duros embates. Dos 33 tribunais, nesse momento, 20 deles têm reposição salarial. Os outros não têm. Eu venho do Rio Grande do Sul, onde nós passamos 7 anos sem reposição. Eu não estou dizendo aumento, nem novos planos de cargos e salários, eu estou dizendo repor as perdas havidas. E agora, o que o governo federal quer fazer nos estados? Fazer um regime de recuperação fiscal. É mesmo? Vai nos deixar mais 9 anos sem recomposição salarial, sem concurso público, sem repor os trabalhadores dos tribunais de contas. É isso que nós estamos vivenciando. Mas, felizmente, abre-se uma possibilidade, uma crise política, onde nós podemos superar isso. E aí, o meu primeiro apelo é o seguinte:
vamos atuar politicamente. Nós precisamos escolher um candidato a deputado federal, apoiá-lo, ajudá-lo a se eleger, para que tenhamos defensores no Congresso Nacional. Segundo, nós precisamos fazer boas escolhas, pensar profundamente, né, e apoiar iniciativas avançadas para o país. E exigir que o debate se estabeleça nesse país. Ora, nós combatemos corrupção nesse país. Ninguém combate mais corrupção que o sistema dos tribunais de contas. E o que estamos vendo hoje? A discussão está truncada, amigos. Está um apontando o dedo para o outro. Você é corrupto. Não, você que é corrupto. E nós achamos que essa discussão é suficiente? Não é. Nós temos que colocá-la no devido ponto, no lugar certo. É nossa tarefa como auditores resgatar essas questões. Mas eu quero falar sobre duas coisas, ainda me permitam, nesse final de noite de trabalho aqui. A primeira delas é a seguinte: a FENASTC anda pelo Brasil discutindo o modelo de escolha de ministros e conselheiros dos tribunais de contas. É uma vergonha. Transformaram um negócio público num acordo privado. Estão lendo a Constituição de maneira a facilitar os seus negócios. Está escrito lá no artigo 73 que o parlamento escolherá dentre brasileiros os ministros e conselheiros. E eles estão escolhendo dentre deputados. Eles estão escolhendo dentre amigos do governador. E isso nos compromete profundamente em todo o Brasil. Mas, além dessa luta, nós já conseguimos que em 11 estados brasileiros, quando abre as vagas que são de responsabilidade de escolha do parlamento, se publica um edital. Senhores, colegas do TCU, tem que se levantar. O Tribunal de Contas da União, quando comunica ao presidente da Câmara dos Deputados ou ao presidente do Senado que vagou uma vaga que é de responsabilidade de escolha do parlamento, o parlamento tem que publicar um edital. E qualquer brasileiro que se credencie com as qualidades necessárias escritas lá no artigo 73 da Constituição Federal, tem direito a disputar esse cargo público. Não é aceitável o que está acontecendo, nem no TCU, nem nos tribunais de contas dos estados. Porque essa é uma campanha civilista, constitucional, amigos. Tem algo mais importante que isso na vida brasileira para sustentar a democracia? Assim, os tribunais de contas são responsáveis, são importantes no processo democrático, são, e desconstroem a Constituição Federal na hora de escolher os seus ministros e conselheiros. Está de bom tamanho? Está correto? Então nós precisamos ampliar essa campanha que a FENASTC vem puxando pelo país para garantir que o cidadão do povo possa concorrer a esse cargo público. Ele é cargo público, sim. Aí eu quero ir mais longe, que é o que eu quero terminar discutindo aqui com vocês, amigos. Ora, a grande mudança, a principal, a mais profunda mudança nos tribunais de contas é a emancipação dos auditores ou da auditoria. Esse caderninho que eu trouxe aí, distribuí aqui, meus amigos, que diz da independência da função da auditoria. Os senhores conselheiros, os senhores ministros sobem aqui nesse palco e em todos os lugares do Brasil e nos enchem de elogios, não é mesmo? Vocês são ótimos, vocês são maravilhosos, vocês são competentes. E na hora de olhar o organograma dos tribunais, estão ministros e conselheiros e seus substitutos, Ministério Público e nós numa flechinha para baixo, e eles nos chamam de corpo técnico. Isso é brincadeira? Nós precisamos nos emancipar. Auditores e servidores dos tribunais de contas, a área de auditoria é nossa. É nossa responsabilidade. Nós temos que assumi-la.
Quando o ministro Nardes perguntou aqui no início do dia de hoje o que serão os tribunais nos anos 2040, eu tenho a resposta. São os tribunais onde auditoria, conselheiros e ministros e Ministério Público estarão no mesmo nível, no mesmo padrão. Quando tiver alguma coisa a ser decidida nos tribunais de contas, a mesa de conversações tem que ter 3 cadeiras para comportar as 3 funções que são representadas dentro dos tribunais. Já decidimos o valor. Ninguém mais discute a importância constitucional dos tribunais de contas. Entre outras pessoas, o ministro Aires Brito nos ajudou a consolidar isso no Brasil, tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista jurisdicional. Ninguém discute a nossa importância constitucional, não é mesmo? Muito bem, amigos. E para dentro dos tribunais, como é que está a conversa? Aí não pode acontecer. Aí o negócio é o seguinte, a gente enche vocês de elogios, Amauri, e colegas auditores, e vocês se subordinam aos que decidem os ministros e conselheiros. É isso mesmo? Temos que quebrar essa lógica. O que eu trouxe aqui, o caderninho, e eu gosto de trabalhar em papel, porque eu sou um cara antigo, né? Mas está lá no site da FENASTC, dá para baixar lá, está o caderninho em meio eletrônico, tem mais informações lá para a gente coletar, tem os documentos que nós temos apresentados para a Tricom e para os presidentes de tribunais de contas, tem a ideia geral do que nós estamos defendendo e o passo a passo de como nós vamos chegar lá, amigos. Mas eu não tenho dúvida que o futuro dos tribunais de contas passa pela independência da função de auditoria, passa por emanciparmos a área técnica, passa por nós dividirmos o poder dentro dos tribunais. Isso é disputa de poder real. E meus amigos, a mudança definitiva dos tribunais de contas. Mesmo que a gente mude, precisamos mudar o modelo de escolha de ministros e conselheiros, ainda vamos conviver uma boa jornada com quem já está dentro dos tribunais, né? E que muitos deles vieram por final de carreira, para uma boa aposentadoria, para não sei o quê, sem nenhum compromisso de nos ajudar a construir tribunais de verdade. Você está sendo muito agressivo, né, presidente da FENASTC, né? Você está sendo muito agressivo. Não estou não, amigos. Não estou não. Quer que eu lhes diga uma coisa? E eu digo isso aos conselheiros. Vários deles têm graves dificuldades para ler os relatórios ou para ler o voto que a gente escreve no plenário. É com eles que nós vamos construir? É esse o jeito de fazermos tribunais de contas? Não. Então, amigos, está na hora da gente colocar na pauta, na ordem do dia, os tribunais de contas para terem o devido processo legal, para construírem a sua relação com a sociedade. E eu não estou, já vou encerrando aqui, eu não estou os empoderando só porque eu quero ter poder como auditor. Não se trata disso. Eu estou dizendo que nós temos que ter um rosto diante da sociedade e um compromisso diante da sociedade para aproximar os tribunais de contas da população brasileira, para fazer com que o controle de contas no Brasil seja uma coisa compreendida por qualquer cidadão. Nós vamos ter que mudar nosso modo também de trabalhar, de nos relacionarmos com a sociedade. Então, vamos nos empoderar e vamos mudar a estrutura dos tribunais. E é nossa tarefa fazermos isso. E eu não acho que não estamos sozinhos para dizer aqui o seguinte: não, meus amigos, não, Mauri é um maluco que vem aqui e quer fazer uma revolução através dos auditores, dos servidores. Eu quero modificar e profundamente os tribunais de contas. Tem dentro, entre conselheiros, e imagino que alguns ministros consigam entender e compreender o que nós estamos falando aqui. E até alguns vão nos apoiar nesse processo. Uma boa parte deles tem medo, isso mesmo, medo de que a gente se emancipe e que possamos cumprir o nosso papel. O que nos cabe é tranquilizá-los para dizer: não estamos tomando as prerrogativas de vocês,
certo? Estamos apenas validando, empoderando, botando o desenho correto dentro dos tribunais. 3 cadeiras para decidir as questões dos tribunais, 3 funções claramente definidas e uma mudança para sempre na estrutura dos tribunais de contas brasileiros. É isso que a FENASTC vem aqui dizer. Obrigado, Eduardo, pela acolhida e obrigado a todos vocês que estão aqui até essa hora para fazer debates importantes e construir um Tribunal de Contas do futuro, próximo da população brasileira. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado por terem me ouvido. Obrigado, Amaury. É uma discussão importante também, né? A gente sabe da realidade aí dos tribunais de contas nos estados, bem diferente no nível federal, né? Temos também grupos internos na Auditar para discutir um projeto de uma lei orgânica para auditoria, de independência. Estamos evoluindo nessa discussão complexa também, mas necessária, né? E eu fico aqui o agradecimento aos nossos colegas das entidades associativas. Vamos também fazer uma distinção, entregar o nosso troféu aqui do Congresso, o colega Reginaldo Coutinho, vice-presidente do Sindilés e presidente da STCU. Obrigado, presidente. Fica aqui o convite, tá? Visitem a nossa associação, tá? Tem uma estrutura assim espetacular, um trabalho de muito tempo aí, de várias gestões lá atrás com o Alisson, com o Regis, agora com o Reginaldo. Assim, é uma entidade tratada com muito carinho pelos nossos servidores e pouco conhecida, né? O Reginaldo teve a oportunidade de apresentar aqui vários equipamentos, uma estrutura muito boa para atender as nossas famílias, né, nossos colegas. Fica o convite para conhecer a STCU. Amaury, sempre combativo, em favor da carreira dos auditores. Parabéns, parabéns. Valeu. Muito bem. E o Wilson, aqui, que representa os nossos técnicos, que dão todo o apoio aí para os nossos trabalhos de auditoria. Obrigado a todos. Só para confirmar aqui com o Ederson. Tá, a gente combinou aqui com o nosso jurídico de fazer a apresentação das causas, das ações amanhã, no final dos debates técnicos que a gente vai tabular aí com a... Amanhã é a cereja do bolo, né, do Congresso. São os nossos trabalhos de inteligência, prêmio Reconhecer, uso de tecnologias, de dados no controle externo, a inteligência do controle externo. Se tivesse que nominar o painel de amanhã, é só esse, né? A inteligência do controle externo. Vocês vão se deparar com debates aí muito interessantes amanhã, tá? Apresentação de três colegas, a equipe lá com o Rafael Bittencourt e a Valéria, o Klaus também vai trazer um trabalho muito interessante, vai ser moderado aí pelo nosso secretário da CEFIP, o Wesley, mais a participação aí do Serviço de Inteligência para o Controle, liderado pelo nosso colega Luiz Dourado, tá? Fica esse convite especial, não percam, tá? Vamos começar amanhã pontualmente às 9 horas, para apresentar esses trabalhos de ponta, tá? Que são realmente assim, destaques, não diria só nacionais, não, mas várias entidades de controle externo de olho para aprender tudo que a gente está fazendo aqui, que está na vanguarda do conhecimento, viu? Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, um bom descanso, obrigado pela paciência, por nos ouvir. Parabéns a vocês que estão aqui prestigiando o nosso congresso, nossos colegas auditores. Obrigado.